Boa noite a todos, a todas. Estamos nos preparando para dentro de alguns instantes, às 20 horas, darmos início ao nosso momento de oração e meditação dentro deste tempo que chamamos Tempo da Reflexão. Hoje, o nosso tema é Jesus em nosso lar, que virá nos proteger tanto em nossas casas, como em nosso trabalho, como em nossos deslocamentos, junto de nossa família. Teremos a presença do Mestre ao nosso lado. E para isso, vamos então nos prepararmos para logo mais às 20 horas estarmos unidos com este privilégio de convidarmos Jesus mais uma vez a estar junto de nós. A colocação das águas hoje é uma opção de cada um. Quem optar em colocá-las, ao final receberá uma água fluidificada, ou magnetizada, ou benzida, ou imantada, e assim significará o complemento do passe que já iremos receber no momento da fusão das energias pela espiritualidade já presente ao nosso lado. Até já, às 20 horas. Gratidão pela oportunidade, apesar de não sermos dignos. Deus abençoe a todos. Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos dando início ao nosso momento de oração e meditação dentro desse tempo que chamamos Tempo da Reflexão. Hoje, conforme adiantamos na nossa preleção inicial, é o dia que nós vamos convidar Jesus para estar junto de nós, fazendo uma proteção, uma blindagem espiritual junto de nossos lares. Lembrando que lar não é apenas a casa que nós habitamos, porque muitas vezes nós passamos uma boa parte do nosso dia também nos locais de trabalho, ou locais de estudo, ou convivendo com outras pessoas. Então a presença de Jesus não é circunscrita ao nosso domicílio, mas sim aonde quer que nós estejamos. É o nosso lar, o nosso corpo, a nossa essência que receberá a assistência, mais uma vez, do Mestre da Luz, do amor e da paz. Lembrando que Jesus foi o Espírito de mais luz que já adentrou este planeta. A vinda do Mestre, quando ocorre a sua encarnação junto de nós, provocou um grande abalo, uma grande significância em todo o cosmo.
pela sua magnitude. E, a partir de então, todos nós, estivéssemos encarnados ou desencarnados, recebemos via transmissão mental todo o código que Jesus nos trouxe. Inteirinho, sem nenhum artigo ou vírgula ou ponto omitido. Tudo isso está inserido em nossos espíritos. Lembramos que a população encarnada era pequena, mas a desencarnada sempre foi uma população enorme, pois estávamos nos preparando para o porvir, para chegarmos a esta fase que aqui chegamos. E assim nós vamos ter Jesus conosco. É mais uma oportunidade neste tempo da reflexão de implementarmos os seus ensinamentos. O verdadeiro código da felicidade, da harmonia e da paz. E assim, essa é a motivação da nossa reunião fraterna nesta noite abençoada, desse domingo. Primeiro dia da semana. É o dia que nós vamos iniciar a nossa semana com Jesus do nosso lado. E para isso, necessário se faz que nós tornemo-nos minimamente compatíveis com a espiritualidade que já está presente do nosso lado. Eles já estão aqui conosco, nos preparam para este encontro. Não é um encontro aleatório, não é algo assim extemporâneo, é algo programado. É uma oportunidade que nós iremos mais uma vez receber. E serão nos dadas bilhões de oportunidades. O que vai diferir quem aproveita antes e quem aproveita depois é como aqueles trabalhadores da última hora. Todos ganharemos a luz. Mas se você puder, humildemente, já conseguir um pouquinho que seja, mudando toda a perspectiva de vida, nós conseguiremos mudar a atmosfera do nosso planeta. Pois é necessário que nos preocupemos como é que nós vamos deixar este planeta para aqueles que vão reencarnar após a nossa passagem. Melhor do que quando nós chegamos ou pior? Como que nós deixaremos o modelo de sociedade que nós estamos inseridos? O modelo de irmãos, de entender que somos todos um. Então, é isso que deve nos levar a uma reflexão. É isso que veio este momento, humildemente, por uma opinião pessoal, até eu passo para vocês, aceitando todo e qualquer contraditório. Por isso, entendemos esse momento que estamos passando, o imponderável. O chão sumiu de nossos pés. Descobrimos que não temos controle sobre nada. Que existe uma força maior que conseguiu parar este planeta. Parou. Não com bombas atômicas, como achávamos que ia ocorrer. Parou com um vírus mortal. Com um vírus que está aí do nosso lado e que está atingindo todas as famílias. Por quê? Se você não foi afetado diretamente por ele, a sua mente está sendo afetada pelo todo, por esta forma mental, pelo medo, pela insegurança, pela tristeza, pelo negacionismo, pelo entendimento de que tudo deve ser como era antes. E não sabemos de nada. Vamos refletir sobre isso. Vamos convidar Jesus, ele vai aceitar o nosso convite, ele vai estar conosco, porque ele nunca vai se negar a estar conosco. Nós é que vamos procurar ser dignos desta visita, desta convivência, porque o convite, ele é para a luz. Nós vamos sair dessa escuridão, desse mundo de egoísmo, desse mundo de egocentrismo, pensamos só em nós, não pensamos no outro, não temos empatia. Nós deixamos de promulgar a lei única que Jesus nos trouxe. Ama a Deus sobre todas as coisas e faça ao próximo o que gostarias que te fosse feito. E nós esquecemos tudo isso.
Passaram-se 2000 e poucos anos. Outra oportunidade nos está sendo concedida. Cabe a cada um de nós ter a humildade de fazer uma reflexão, uma autorreflexão. Nós precisamos nos desnudar e olhar onde é que necessitamos melhorar. Onde é que necessitamos nos modificar para encontrarmos minimamente o modelo de vida que nos comprometemos a realizar antes de reencarnarmos. E assim, tudo se transformará. Não com um interruptor, mas com atitudes, com sabedoria, lembrando que sabedoria é transformar conhecimento em atitudes. E assim, nós estamos sendo convidados para este encontro dessa noite abençoada. Conforme dissemos no início, a colocação das águas é a opção de cada um. E ao final, nós sempre recebemos uma corrente que nos dá um passe, que faz o que nós chamamos de fusão das energias. Tudo que nós estivermos a necessitar, eles provêm a nós. Tudo, para que possamos ter proteção, intuições, intercomunicações com o plano espiritual, que está muito próximo de nós, e não nos furtemos do nosso dever de cumprir o nosso plano reencarnatório, porque dia chegará em que teremos que prestar conta dele. E talvez vamos nos decepcionar em tantas parábolas como Jesus nos ensinou. Vamos então equalizarmos a nossa mente, vamos então iniciar a nossa preparação para esta noite abençoada. Eu vou ler um trecho deste livro maravilhoso, Mãos, um instrumento de Deus, psicografia do querido irmão José Tadeu, da Casa do Caminho de Araxá. E esta leitura prévia, esta leitura preliminar, é para equalizar a nossa mente, é para nós relaxarmos um pouquinho, entrarmos em sintonia com a espiritualidade que já está do nosso lado, tirarmos aqueles pensamentos de preocupação, de medo, de insegurança, relaxar mentalmente. Então procure se sentar, ou acomode-se, ou recoste-se. Se você gosta de pegar uma almofada e ficar abraçando, pegue. O importante é estar relaxado, relaxada, tranquilo. Pode ser na cadeira, como você preferir. Comece inspirando profundamente. Segure um pouco. Isso. Inspire. Solte. Inspire. Solte. E procure agora, fazendo a inspiração e a expiração, mentalize o sol nascendo, lembrando que ele nasce no leste. Olhe para ele. A luz do sol é uma referência de luz muito potente para nós. Ínfima perante a luz de Deus, a luz de Jesus. Mas é uma referência forte. Mentalize o sol nascendo. Fique olhando para esta luz. Jesus estará lá. E já virá em nossa direção. Vamos então refletir nesta leitura preliminar que iremos preparar antes de seguirmos com o nosso projeto Jesus no Lar. Vamos lá. Eu vou ler um trecho do capítulo 3, Mãos, um instrumento de Deus. Quando Jesus convocou os seus discípulos, dizendo: Ide e pregai o meu evangelho por toda parte do mundo. Dai vista ao cego,
ressuscitai os mortos, fazei caminhar os paralíticos, purificai os leprosos, dai de graça o que de graça recebeis. Esse pregai o meu evangelho por toda parte do mundo significa, onde você se encontrar, fala desta luz que veio iluminar as trevas do mundo. Este agente transformador que liberta, cura e faz crescer o espírito. A chama divina que veio da vida a tantos corações perecíveis, insensíveis à chama do amor de Jesus. Quem honra a lei será honrado. Quem honra o evangelho de Jesus será louvado. Faça desses ensinamentos o seu melhor companheiro. Aquece-te com a sua beleza. Colhe as suas experiências. Saboreie os frutos. Adube-o. Ele está pronto a nos ajudar, desde que façamos a nossa parte. É estranho o quanto precisamos conhecer antes de reconhecer que nada conhecemos. Vou frisar. É estranho o quanto precisamos conhecer antes de reconhecer que nada conhecemos. Duas misérias do ser humano. 2 pontos. Não saber o que quer, não querer o que sabe. Indecisão da mente, fraqueza do coração. O ignorante a todos repreende e mais fala do que menos entende. A chave misteriosa das provações que nos afligem é esta, é só esta: a ignorância, mãe das trevas e da miséria. Isto significa que só há uma pobreza, a ignorância. Ao semear o grão da sabedoria, certo estás de colher o fruto da iluminação. No entanto, corta com a espada da sabedoria a dúvida que te venda o coração. Rasga a venda nascida da ignorância. Ressuscitai os mortos. O Cristo se refere mais àqueles irmãos que respiram, trabalham, ganham dinheiro, convivem socialmente, porém, são criaturas que perderam a fé, a esperança e a confiança em Deus. Quantas vezes a morte interior é um clarão que começa a fazer pensar? Viva como quem se prepara para morrer. Morra como quem se prepara para viver. Vencer o mundo e suas coisas é muito fácil. Difícil é vencer a si mesmo. É ultrapassar a cada dia suas barreiras íntimas. Fazer caminhar os paralíticos. Esses paralíticos são irmãos nossos que perderam o bom ânimo, desistiram de lutar e se entregaram à margem da estrada. Na escada da vida, a coragem sobe, o desânimo desce. O que vale e premia não é saber a causa do cansaço, é saborear o cansaço da causa. Dure o quanto quiser a noite, o dia há de vir. A confiança firma a coragem, e esta confirma a confiança. Os raios da esperança sempre chegam mesmo através de nevoeiros. Insista com seu coração para não desistir diante das dificuldades da vida. A insistência sempre vence. Inverta o provérbio. Em vez de dizer viver é lutar, diga ao coração: lutar é viver. Luta é a vida para o homem forte. E assim, nós somos convidados a fazer uma reflexão sobre essa leitura. Para nos dar ânimo, para entender mais uma vez a significância da vinda de Jesus, dos seus ensinamentos. Ao longo dos anos, nós os deturpamos. Nós o moldamos e continuamos fazendo isso até hoje ao nosso feitio. Nós vamos ali,
dando uma mexidinha aqui, uma mexidinha ali, como fazemos no nosso cotidiano, que nós vemos os nossos gestores, toda hora é notícia, não é de agora, é de muito tempo, sempre tentando se ajustar para benefícios próprios. Mas, diante de Deus, diante da luz, a verdade prevalecerá. E assim, vamos buscar essa verdade, que ela está em nós. Ela está dentro de nós. E ela se chama: ama a Deus sobre todas as coisas e faça ao próximo o que querereis que fosse feito a você. Eis aí toda a lei. E assim Jesus nos convida a praticarmos a sua lei de amor por onde quer que passemos, onde quer que estejamos, em nome de um novo tempo na nossa convivência, não nos esquecendo que a matéria é transitória, mas o Espírito é eterno. E assim será. E agora, nós vamos dar início a essa leitura deste livro maravilhoso, Jesus no Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele foi ditado pelo espírito Neio Lúcio, que teve a oportunidade de acompanhar Jesus em casa de Pedro, quando lá inaugurou-se o culto do Evangelho no Lar. Ali nessas reuniões, Neio Lúcio nos traz pormenores das explanações que Jesus deixou. Durante o dia ele falava à plebe, a todos, com parábolas, de forma muito sutil, mas muito simples e objetiva. Mas lá, nesses encontros em casa de Pedro, ele as explanava com um pouco mais de profundidade, porque o nível daqueles espíritos que aqui chegaram antes ou juntos com Jesus foram de espíritos que sabiam a missão que iriam abraçar. Então vamos dar início a esta leitura. Hoje nós vamos ler o capítulo 23, Os Mensageiros Distraídos. Os ouvintes do culto da Boa Nova discorriam sobre as polêmicas que travavam incessantemente em torno da fé, nos círculos do farisaísmo de várias escolas. Quando Cristo, dentro da profunda simplicidade que lhe era característica, narrou tolerante. Um grande senhor recebeu alarmantes notícias de vasto agrupamento de servos em zona distante da sede do seu governo, que se viam fustigados por febre maligna e, desejoso de socorrer os tutelados que sofriam na região remota de seus domínios, enviou-lhes mensageiros de confiança, conduzindo remédios adequados à situação e providências alusivas ao reajustamento geral. Os emissários saíram do palácio com grandes promessas de trabalho, segurança e eficiência na missão. Todavia, assim que se viram fora das portas do Senhor, começaram a rixar pela escolha dos caminhos. Uns reclamavam o atalho, outros a planície sem espinheiros, e outros ainda pediam a passagem através dos montes. Longos dias perderam na disputa, até que o grupo se desuniu. Cada falange atendendo aos próprios caprichos, com absoluto esquecimento do objetivo fundamental. As dificuldades, porém, não foram solucionadas com decisão. Criados os roteiros diferentes, como que se dilataram os conflitos. Reduzidas agora numericamente, as expedições sofreram com mais rigor os golpes esterilizantes das opiniões pessoais. Os viajantes não cuidavam senão de inventar novos motivos para o atrito inútil. Entre os que marchavam pelo trilho mais curto, pela vargem
e pela serra lavraram discussões improdutivas, contundentes e intermináveis. Dias e noites preciosos eram despendidos em comentários ruidosos sobre a febre, sobre a condição dos enfermos ou as paisagens em torno. Horas difíceis de amargura e desarmonia, de momento a momento, interrompiam a viagem, sendo a muito custo evitadas cenas de pugilato e homicídio. Surgiam as contendas a propósito de mínimas questões, com pleno desperdício da oportunidade. E, em razão disso, tanto se arrasaram os viajores do atalho, quanto os da planície. Tanto se atrasaram, os viajores do atalho, quanto os da planície e do monte, uma vez que se encontraram no vale da peste a um só tempo, com enorme e irremediável desapontamento para todos, porquanto, à míngua do prometido recurso, não sobrara nenhum doente vivo na carne. A morte devorara-os um a um, enquanto os mensageiros discutidores mataram o tempo através da viagem. O mestre fixou nos aprendizes o olhar muito lúcido e aduziu. Neste símbolo, temos o mundo atacado pela peste da maldade e da descrença, e vemos o retrato dos portadores da medicação celeste, que são os religiosos de todos os matizes, que falam na terra em nome do Pai. Os homens iluminados pela sabedoria da fé, entretanto, apesar de haverem recebido valiosos recursos do céu para os que sofrem e choram, em consequência da ignorância e da aflição dominantes no mundo, olvidam as obrigações que lhes assinalam a vida, e sobrepondo os próprios caprichos aos propósitos do Supremo Senhor, se desmandam em desvarios verbais de toda a espécie, enquanto alimentam o distúrbio. Levianos e distraídos, os necessitados de luz e socorro, desfalecem à falta de assistência e dedicação. E, afagando uma das crianças presentes, qual se concentrasse todas as esperanças no sublime futuro, finalizou sorridente e calmo. 2 pontos. A discussão, por mais proveitosa, nunca deve distrair-nos do serviço que o Senhor nos deu a fazer. E fica para a nossa reflexão. E assim, vamos orar. Vamos fazer a fusão das energias com a espiritualidade presente. Porque nós vamos te convidar, Jesus de Nazaré, para que venhas conviver conosco, em nosso lar, em nossa casa, em nosso trabalho, em nossos deslocamentos, em nossos encontros, quer sejam físicos, mentais, quer sejam utilizados através de mecanismos de comunicação que temos a facilidade de possuí-los pela gratidão, Senhor. E assim, para equalizarmos as nossas mentes e pensamentos, iremos pedir perdão ao nosso passado, reconhecendo as inúmeras oportunidades reencarnatórias, onde reportaremos-nos, Pai, a pedir perdão a todos aqueles que tenhamos ofendido, magoado, entristecido, prejudicado, que tenhamos abandonado, que tenhamos usurpado, que tenhamos induzido a erros e procedimentos por visões míopes que possuíamos em relação a hoje estarmos juntos colhendo sementes amargas e difíceis. Gratidão, Senhor. Gratidão pelas ofensas. Gratidão, Senhor, pelas provações e pelas tentações, porque sei tratarem-se de sementes que cresceram e produziram frutos que eu mesmo deixei outrora na minha jornada. E ao promulgar a lei do amor, Jesus, dizendo que eu me amo, eu estarei também te amando e a todo o cosmo, porque somos todos um.
E assim oramos e fazemos o mantra da gratidão, gratidão, gratidão. E diante da tua presença, Jesus de Nazaré, junto deste sol nascente, convido-o para que esteja junto de nós, da minha casa, da minha família, da nossa convivência, e vamos procurar a cada dia, inspirados na tua presença, evoluirmos mais, crescermos mais, enxergarmos mais em relação à prática dioturna da sua mensagem de amor e misericórdia infinita, amando a Deus sobre todas as coisas e fazendo ao próximo o que gostaríamos que nos fosse feito. E diante da tua presença, Jesus, nada temeremos, porque sois o nosso pastor e nada nos faltará. E assim, honrados que somos, pela tua presença, Senhor, pela tua magnitude, pela tua, Pai, humilde atendimento das nossas solicitações, porque não somos dignos, mas você assim mesmo, como um dia fizeste, lavando os pés dos apóstolos, posiciona-se, Senhor, sempre abaixo de nós, para que possamos humildemente seguir os seus exemplos, nunca nos colocando acima dos nossos interlocutores, mas sempre chegando ao nível ou abaixo, para que a nosso diálogo, para que a nossa transfusão de conhecimentos se dê da forma mais pacata, mais humilde, mais certeira, no sentido da prática ininterrupta do amor, exemplo maior que possamos deixar pela nossa humilde jornada. E assim vamos orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Jesus, diante da tua presença junto de nós, estamos a orar por todas as famílias que estão sendo, Pai, atingidas direta ou indiretamente por esta pandemia, motivo de reflexão de nossas vidas, mas sabemos que a presença dioturna dos anjos e arcanjos não permitirão, Pai, que nenhuma folha caia sem que você permita. E diante dessa verdade, vamos orar e confiar na sua misericórdia, porque sois o nosso pastor, por agora e todo sempre. Que assim seja. Amém. Gratidão, 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 gratidão. E assim, humildemente, Jesus já está conosco. Ele não nos cobrará nada. Ele apenas esperará que nós finalmente despertemos para os ensinamentos que ele já nos trouxe. Outros também trouxeram antes dele, outros também após ele, e nós ainda não entendemos. Ele só aguarda, ele torce, ele vibra, quando cada um de nós dá um passinho que seja em direção à luz, em direção a entender que somos todos um. Somos co-criadores da nossa realidade, daquilo que nos cerca, daquilo que nós desejamos. E que seja muita misericórdia, muito amor, muito entendimento, antes dos bens transitórios, que tanto lutamos, que tanto pedimos, mas que de nada levamos, quando da nossa passagem rumo à pátria espiritual. Gratidão, Senhor. Gratidão, gratidão. E amanhã, com a permissão de Deus, sempre, com a permissão de Deus, às 20 horas, o nosso encontro fraterno será um convite
a prática da reforma íntima, uma das pedras angulares do alicerce da nossa evolução espiritual e material rumo à luz infinita. Gratidão a todos e vamos honrar a presença de Jesus, Jesus de Nazaré, em nossa casa, em nossa vida, em nosso caminho. Gratidão a todos. Que assim seja.